Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23, e nós vamos ler dos versículos 47 e 49. Eu lerei de duas versões, lerei a mensagem, logo depois, Nova Versão Internacional, e todos os outros versículos serão da NVI, tá bom? Lucas 23, 47 a 49, está descrevendo, aliás, a partir do versículo de 30, versículo 42, está descrevendo a crucificação de Jesus. E esses versículos foram os que especificamente me chamaram a atenção e eu gostaria de transmitir para vocês hoje pela manhã. Lucas 23, 47 e 49 diz assim: o capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e com temor deu glória a Deus. Esse homem era mesmo inocente, um homem bom e inocente. Todos os que estavam ali na expectativa de ver um show ficaram arrasados quando viram o que realmente aconteceu e voltaram para casa. Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiram desde a Galileia ficaram a uma certa distância, observando. Vamos ler agora da NVI. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu te peço que Teu Santo Espírito possa passear no nosso meio, convencendo corações, transformando vidas, que Ele possa me ajudar para que eu diga somente aquilo que Tu queres ministrar ao Teu povo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço pela Tua presença, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Já há algum tempo eu venho estudando essa geração, que é a minha geração, a sua geração, que tem se transformado uma geração, tem se transformado uma sociedade que gosta de shows. E a gente pode pensar que, na época, essa barbárie que a gente viu, o filme que mais me toca, eu já falei aqui várias vezes, todas as vezes que eu estou perto de me afastar do Evangelho, eu assisto de novo aquele filme, me apaixono tudo de volta por Jesus, chama-se A Paixão, feito pelo Mel Gibson. Muita gente diz, é um filme muito sangrento, mas é exatamente o que aconteceu com Jesus e que quando a gente lê nas páginas da Bíblia, a gente não tem a dimensão da barbárie, da punição, da crueldade que aconteceu com Jesus. Jesus tinha sido naquela hora escorraçado, zombado, estava moído pelas chicotadas, foi cuspido, foi rejeitado, foi crucificado e durante toda a via crucis, que a gente chama, durante toda a via dolorosa, pelas ruas poeirentas e cheias de gente, ele foi seguido por pessoas assistindo a esse show, até a crucificação, quando o véu se rasgou ao meio, ficou tudo escuro. Aí quando eles viram que o show, por isso que eu li a mensagem, tinha acabado, e não era bem o que eles queriam, porque eles queriam que Jesus sofresse, porque naquela época as pessoas crucificadas levavam 3 dias para morrer, os ossos iam se desconjuntando e a pessoa ia morrendo aos poucos. E a gente pensa, isso foi só na época de Jesus, essa barbárie, esse show montado, as pessoas assistindo. Mas todas as vezes que eu leio essa passagem, vem à minha mente os filmes que a gente assiste da antiguidade, quando os assassinos, as assassinas eram as supostas bruxas, eram queimadas na fogueira, e havia um suplício, era um costume, não só na época de Jesus, mas perdurou, séculos 13, 14, 15, 16, porque a sociedade, é impressionante como ela sempre foi uma sociedade que gostava de show, e a gente pode pensar, mas nós evoluímos, a tecnologia nos fez evoluir,
a gente continua exatamente igual. Eu me lembro muito de um seriado que eu gostei muito, quero até assistir de novo, que mostra uma sociedade, entre aspas, futura, totalmente dominada pela tecnologia e pelos celulares. Eu não sei, vocês já notaram, todas as vezes que eu prego aqui, como eu sou uma anti-celular nos restaurantes, anti-vícios em celulares, mas a humanidade está toda viciada em celular, pelo menos aqueles que têm acesso à tecnologia. Vocês já assistiram aquele seriado, é forte, Black Mirror. E tem um capítulo, um episódio, que uma menina foi punida, e a punição dela era, eu vou dar um spoiler, se vocês não assistiram até agora, assiste que vale a pena ver, mas se você não assistiu, eu sou a rainha dos spoilers. E aí entram pessoas na casa dela com os fuzis, e ficam perseguindo essa menina. E quando aí ela salta a janela da casa dela, e o povo, veja se vocês se lembram de alguma cena parecida com essa, somente com o celular, todos filmando. E a menina chorando e pedindo ajuda, e o pessoal com o celular filmando. Na verdade, alguns até felizes com esse monte de gente perseguindo a menina para poder, não vou dar o resto do spoiler, mas enfim, o celular. Quando eu vejo as pessoas com o celular gravando, não sei se vocês recebem, viralizam vídeos, eu nunca passo adiante, aliás, eu nem assisto mais, de crianças apanhando. E a pessoa que está gravando, eu fico imaginando, a criança apanhando, levando chicotada, e a pessoa gravando. Aí depois disponibiliza para que todos nós passemos adiante e viralize. Porque se eu visse um negócio daquele, eu não iria gravar. O que é que eu faria? Quem é que me conhece e sabe o que é que eu faria? Eu avançaria na pessoa que está batendo violentamente naquela criança. Então, teve a morte de uma travesti, a Dandara, que todos assistiram à morte da menina, sendo espancada com cacetete, depois colocada dentro de um carrinho de mão, e viralizou. E todo mundo viu. E a pessoa que gravou essa travesti ser assassinada a cacetadas e ser jogada numa vala dentro de um carrinho de mão, a sociedade do espetáculo. Essa pessoa estava assistindo um outro ser humano ser assassinado e ainda disponibilizou em vídeo. E sabe o que a sociedade fez? Viralizou. Mandou esse vídeo para, quando chega em mim, estanca, porque nós não devemos dar espetáculo, nós não deveríamos ser parte dessa sociedade que ama um show. Até meados do século XVIII, XVII, na Europa e no mundo inteiro, havia shows de execução de pessoas que eram consideradas assassinas. Eu estou lendo um livro. O filósofo Michel Foucault, ele tem um livro que mostra como foi que nasceram as prisões. Ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. E ele descreve várias punições, mas eu queria rapidinho descrever para vocês a menos pior que eu consegui encontrar, para a gente ter só um exemplo, que aquela barbárie que aconteceu com Jesus não foi, não parou ali. É um hábito das sociedades, a pessoa é punida até morrer e o pessoal gosta de ver. Diz assim: enquanto era feita a leitura da sentença de condenação, o assassino estava de pé no cadafalso, sustentado pelos churrascos. Era horrível aquele espetáculo. Envolto em grande mortalha, a cabeça coberta por um crepe, o parricida estava fora do alcance dos olhares da silenciosa multidão, e sob aquelas vestes misteriosas e lúgubres, a vida só continuava a manifestar-se através dos gritos horrorosos que se extinguiram logo, sob o facão. E isso, as pessoas só paravam de gritar e de aplaudir quando a cabeça, ou quando as pessoas eram amarradas em 2 cavalos, as pernas, os braços, e eles iam esticando, até os membros da pessoa que tinha que ser punida fosse arrancada. Lá pelos meados do século XVIII,
eles decidiram o seguinte: não vamos mais punir fisicamente os que nós julgamos culpados. Que o castigo, nós vamos ferir agora a alma. Nós não vamos ferir o corpo, nós vamos ferir o intelecto, a vontade, as disposições dessa pessoa. E aí ele diz na página 20, que o castigo, se assim posso exprimir, fira mais a alma do que o corpo. Momento importante, o corpo e o sangue, velhos partidários do fausto punitivo, são substituídos. Agora nós vamos ferir a alma. Aí eu me lembrei de igrejas cristãs, igreja católica, igreja protestante. Até há algum tempo, eu não sei como estão as igrejas hoje em dia, a igreja Bethesda não disciplina de púlpito as pessoas, mas principalmente quando as pessoas cometiam pecados na área da sexualidade, elas vinham, não nesse púlpito, né? Elas iam ao púlpito das igrejas e elas eram disciplinadas. O que é disciplina? O que era? Que eu não sei mais como é que está. A pessoa tem que ser exposta, vai lá na frente, diz, na igreja que eu frequentava, 5.000 pessoas. E ela diz: eu quero dizer para vocês que eu tive relações com meu namorado antes de casar e, portanto, bom, a pessoa já estava grávida mesmo, todo mundo ia saber, mas não era o suficiente a adolescente sofrer com o fato de estar grávida com 16, 17 anos. Ela tinha que passar pela ferida da alma, ela tinha que subir no púlpito da igreja, olhar para 5.000 pessoas, cuja maioria nem lhe conhecia, ser disciplinada do corpo, falar que estava grávida, embora todo mundo já fosse ver, e passava 3 meses ou 1 ano, eu não me lembro, na minha época era 3 meses, a pessoa passava sentada, era condenada a sentar no último banco, era tirada de todas as suas atividades ministeriais e não podia participar da ceia, esquecendo-se da graça. Então, não vamos mais ferir o corpo dessa menina. Não vamos chicotear, mas vamos ferir a alma. Porque ela cometeu um grave pecado. A maioria eram pecados sexuais, adultério. Olha, queremos dizer que fulano pecou, cometeu o pecado do adultério, por isso ele está condenado e vai sentar lá no último banco. E o pior, ou melhor, né, que a pessoa sentava e ficava, aí o coral virava a cara, todo mundo virava a cara para a pessoa, em vez de acolher, em vez de amar aquela pessoa, as igrejas, eu não sei como é que é hoje, eu me lembro quando eu cheguei lá na Bethesda de Fortaleza, nós éramos uma Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus da Aldeota. A professora da escola dominical de crianças, só tinha uma sala de crianças, porque era uma igreja que tinha 15 pessoas, mas tinha uns 8 líderes quando a gente chegou. A mulher do presbítero estava fazendo assim com uma menina, que era a única que tinha para ensinar, porque ela havia cortado a franja. Ela tinha um cabelo bem aqui assim, e tinha cortado a franja. Aí, ela dizendo: você vai ser disciplinada, porque é pecado, porque Paulo diz, blá, blá, blá. Aí eu tinha acabado de sair de seminário, estava com a Bíblia na ponta da língua. Chamei as duas e disse: o que é que está acontecendo? Porque ela vai ser disciplinada. Veja, ela cortou a franja. Hello? Aí eu falei: minha querida, aqui na Bethesda ninguém vai ser disciplinado porque cortou um pedaço de cabelo. Então tire o nome Assembleia de Deus lá da placa. Eu digo: vamos lá pegar a escada. E nós fomos tirar. Mas claro, era tudo cravado, eram uns nomes de bronze cravados na parede, não ia dar, por isso que eu disse, né? Então, bora, vamos pegar a escada e vamos lá tirar. Porque aqui nessa igreja nós não vamos ter esses usos e costumes. E foi assim que começou a minha saga na igreja Bethesda. Nunca pensei que mulher de pastor se metesse em nada. Eu digo: pois vá se acostumando que você também não é mulher de pastor, você é mulher de presbítero, você também não vai se meter em nada. E foi assim que começou a minha jornada na igreja Bethesda. Por que eu estou dizendo tudo isso? Afinal de contas é cura, porque existem algumas coisas, alguns venenos que entram na nossa alma e que nos adoecem.
E essa sociedade, eu quero falar de um cara que eu andei lendo o livro dele, super difícil, não recomendo para quase ninguém. Um sociólogo chamado Guy Debord, francês, em 1967, escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E é aqui que eu quero chegar. E no livro ele denuncia alguns pontos muito interessantes. O primeiro, que diz, no mundo invertido em que vivemos, o verdadeiro é um momento do falso. Isto é, nós vivemos numa sociedade, em 67, hein? Não tinha internet ainda, não tinha smartphone. Na sociedade que vive de imagens, uma sociedade cuja mente é totalmente dominada pela mídia, é totalmente dominada pelas aparências. O verdadeiro é o falso, e o falso virou verdadeiro. Nós vivemos em uma sociedade, hoje, não pense que a gente evoluiu, desde a época de Jesus, em que, não, quando Pilatos disse, eu tenho aqui um ladrão, Barrabás, e tenho aqui Jesus, que eu não encontrei nada que o condenasse. Quem que vocês querem que liberte? Quem foi que o povo pediu que libertasse? Barrabás. O falso virou o verdadeiro. Vamos nos levar pelas aparências. Segundo lugar, o Guy Debord diz que o espetáculo, o show, é a afirmação da aparência e de toda a vida humana, socialmente falando, como simples aparência. Vivemos num mundo que a gente gosta de espetáculos. Ninguém quer ir para a igreja hoje em dia para ouvir uma palavra. A gente quer ir para um show. A gente fez um show aqui uma vez, beneficente, para uma ONG, e chamamos um rapaz que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que ele era famoso, e foi muito interessante. Gente, nunca vi essa igreja tão lotada. A igreja tinha gente em pé, de jovens, e de graça o show, hein? Eu acho que sim, nem me lembro. Enfim, a igreja superlotou e o pessoal sabia essas músicas, e o pessoal fica o tempo todo cobrando. A gente precisa ter mais shows na Bethesda, a gente precisa ter mais shows na Bethesda. Aí você vai trazer um cantor gospel, ele cobra 15 mil reais. Aí você leva o pastor nesse mesmo show, entre aspas, e a igreja diz muito obrigada, tchau, mas paga 15 mil, 20 mil para um cantor. Aqui não, porque a gente não tem direito, nem a gente faria isso. Mas as pessoas querem show. Você quer encher uma igreja? Faz um show. Porque para ouvir a palavra, a gente enche o saco, porque a gente vive de shows. A gente vive uma sociedade que quer show. E o pior, às vezes o cara não está com nada, às vezes a vida está toda ferrada, estão fazendo e acontecendo, mas canta o amor de Deus. Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas a gente quer entreter as nossas emoções. O quarto ponto que eu queria falar é que a nossa vida também, vou saltar o terceiro, a nossa vida também virou um show. A nossa vida é feita de aparências. A gente constrói uma identidade para que os outros vejam que é simplesmente a projeção dos nossos desejos, é as expectativas que nós temos da vida e que nós temos de nós mesmos. Vocês sabem qual é o motivo maior de uma depressão? O motivo maior de uma depressão é porque nós construímos um ideal do eu. É o ideal do que é Jerusa. O que é que eu queria ser hoje? Um exemplo. O que é que o José queria ser? O José, desde que cresceu, os pais foram construindo nele também, através de frases, através de expectativas, uma expectativa X. O meu filho vai ser um médico famoso. O meu filho vai ser um advogado famoso. A minha filha vai ser uma advogada de sucesso. E aí você vai ouvindo isso e você vai incorporando e você quer ser uma profissional de sucesso. Você quer ser um profissional de sucesso. E se você não conseguir que essa projeção e essa construção da sua identidade se concretize, a pessoa cai em depressão e diz, eu estou tão deprimido, mas eu não sei porquê. E muitas vezes é porque o seu eu, as suas expectativas que você projetou da sua identidade não foram supridas.
inclusive por você mesmo. Então, qual é, vou citar alguns venenos que nos adoecem, mas qual é o remédio? Como é que vocês sabem como é que o diamante é feito? Ele é um carvão, e aí brilha muita luz sobre ele, e aí ele se transforma num diamante. É assim que um diamante é feito. Na minha opinião pessoal, o Evangelho é essa luz que transforma o carvão em diamante. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, e todos nós, quer você cresça, quer você nasça no lar evangélico, quer cresça, mas se você pessoalmente não tiver um encontro impactante, que você diga, opa, eu estou indo para a esquerda, agora eu vou para a direita, eu estou indo para a direita, agora eu vou para a esquerda, eu estou indo numa direção, e essa direção, depois que eu me encontrei com Jesus, ela vai dar uma volta de 180 graus. É isso que vai transformar a nossa vida. Porque nós temos alguns venenos que envenenam a nossa alma e que nos adoecem. O primeiro veneno que eu queria falar hoje à noite, hoje pela manhã, à noite vai ser outra mensagem, é o apego às coisas materiais, ou a avareza. Nós queremos tudo para nós. Eu vi isso se cumprir nessa crise que nós estamos tendo no Brasil, na greve dos caminhoneiros, que na televisão passou pessoas indo para o supermercado levando 50 quilos de arroz, 10 pacotes de 5 quilos, enchendo os carrinhos, gente brigando dentro dos postos de gasolina. E aí uma repórter perguntou assim, mas a senhora não se incomoda que outras pessoas vão precisar também? Ah, não, eu quero saber de suprir a minha família. O resto, eu fiquei pensando no fim do mundo. Eu fiquei pensando no livro do José Saramago, que eu quero recomendar. Esse eu recomendo, que se chama Ensaio sobre a Cegueira, onde as pessoas começam a perder, vou dar um spoiler do livro, começam a perder a visão, e aí são jogadas em subterrâneos, e as próprias pessoas que estão nesses subterrâneos, nesses estádios, que me lembra muito a história dos refugiados, elas próprias maltratam. Caiu um prédio no centro de São Paulo. E aí as pessoas que moravam lá, tinham gato de energia, pagavam aluguel de um prédio tomado posse, um prédio abandonado, inclusive do governo federal, pagavam aluguel para sei lá quem. Quer dizer, uma pessoa explorando as pessoas pobres, os moradores de rua, que não tinham onde cair vivos. E aí, mesmo assim, alguém apareceu para explorar. Começaram a ajudar os que caíram, os que estavam no prédio. Porque tinha mães com crianças, inclusive a Igreja Bethesda, eu levantei todinho, etc, etc, obrigada, muita gente contribuiu, para distribuir entre aqueles moradores daquele prédio, porque eu vi muitas crianças na televisão, e foi isso que Deus me tocou, e era isso que eu queria fazer. A polícia não permitiu, porque os moradores de rua estavam invadindo e estavam brigando pela comida que as pessoas estavam levando para as pessoas cujo prédio desabou. Os que sobreviveram, nós fomos numa missão e entregamos a essa missão, porque essa missão tinha permissão de ir para esse lugar distribuir a comida. Mas só me lembrou o ensaio sobre a cegueira. A humanidade continua, não evoluiu nada com a tecnologia, continua egoísta. As pessoas avarentas, as pessoas se agarrando ao que podem, brigando por 1 litro de gasolina. As pessoas se agarrando a tudo que tem. Aí o Jean-Yves Leloup, que escreveu um livro muito bom sobre o ser e a morte, ele nos diz, o antídoto, quando você vai morrer, você não leva nada. E eu fui no enterro do pai de uma querida aqui da Bethesda, no cemitério Araçá, e depois eu fui passando pelos túmulos. As pessoas vivem 60, 70, 80 anos.
não vi ninguém com mais de 80 lá nas lápides. Eu estava saindo sozinha e um senhor me acompanhou e disse, não vá. Eu ia andar umas 3 quadras até o estacionamento. Ele falou, não vá aqui por dentro do cemitério. Aí eu falei, como assim? 2 horas da tarde. É muito perigoso. Os ladrões e os assaltantes se escondem nas tumbas para roubar o cobre das sepulturas. E eles podem estar aqui e eles atacam as pessoas que andam sozinhas dentro do cemitério. Aí eu pensei, gente, você não tem paz nem dentro do cemitério. Mas o Jean-Yves Leloup diz que a morte lhe torna generoso. Porque Eclesiastes diz a mesma coisa. Você morre, você não leva nada, fica tudo ali. As pessoas vão limpar tuas gavetas, vão dar tuas roupas, vão dar teus montes de sapato, vão dar até pessoas que você nem gosta, vão ficar com seus sapatos, vão ficar com as suas bolsas. É verdade. Eu vou até já instruir o meu marido. Eu quero que dê para fulano suas joias, suas bijuterias que você tem tanto cuidado. Qual é o antídoto para a avareza? Jean-Yves Leloup diz, seja generoso. E a Bíblia diz, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, os homens jogarão no teu regaço. Porque com a medida que medirdes, sereis medidos mais ainda. O que é que nos envenena? É você ficar apegado àquilo ali que Eclesiastes diz assim, você vai morrer e vai chegar teus filhos ou pessoas que nunca deram nada de trabalho e vão ficar com tudo que você tem e vão gastar dissolutamente. Então, o que é que envenena a nossa alma? É a avareza, é o apego às coisas materiais. Como é que você pode ser tendo um encontro verdadeiro com Deus? Filipenses 2, versículos 1 a 8, dizem assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Qual o antídoto para a avareza, para o egoísmo, que consome o seu coração? Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando chegar o fim dos tempos, que já estamos bem pertinho, eu acho, em vez da gente levar 10 quilos de arroz para a nossa casa e o resto que se dane, nós temos que nos reunir e dizer como é que a gente vai fazer para dividir o que tem com os que não têm. Achei muito bonito, eu não sei quem foi, o gesto de um membro da Bethesda, que ele veio no meio da semana, na crise da gasolina, e trouxe 5 litros de gasolina para a igreja Bethesda. Olha que bonitinho. Eu disse, gente, essa pessoa que trouxe entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada. A gente colocou no carro da Bethesda, está aí, para poder fazer pagamento, etc. Mas que coisa linda, que gesto lindo. Que gesto lindo as pessoas que trazem alimentos não perecíveis para nós dividirmos com 50 famílias necessitadas que frequentam a igreja Bethesda, que frequentam o Jardim das Fontes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Segundo veneno, egoísmo. Hoje tem até um filme do Jim Carrey que diz, eu mesmo. Aí eu digo, como parece com o que as pessoas agem hoje em dia. Eu sou eu, depois eu de novo, depois eu de novo. E o resto que exploda. Atitudes da nossa sociedade atual. Dizem, nós vimos aí no vídeo, né? Toda criança nasce com a sua marca, mas dizem os evolucionistas que todos nós nascemos com um G egoísta e que esse G se replica. Esse G se replica.
Eu acredito mesmo que nós nascemos com um gene egoísta, mas eu não acredito que ele se replica, que vai passando de um para o outro. A gente nasce egoísta. Pode ver o bebê quando nasce, acorda de noite, né? Aí o pai vai lá e toda noite ele, porque quer ir para a cama do pai, da mãe. Os bebês são pequenos chefinhos dentro de casa, se a gente não cortar as asinhas deles. Mas que através dos nossos valores, os valores que os pais... Criança de 2 anos não quer dividir brinquedo, não adianta. É a época do não, é os terríveis 2 anos. Nós temos que, como pais cristãos e mães cristãs, ensinar os nossos filhos, você vai dividir sim, você vai brincar. Aí quando a gente vai, pense em você. Quando o seu irmão, quando a sua mãe partia o bife, se era você, se você pegava o bife menor para deixar o bife maior para o seu irmão ou para a sua irmã, como é que era que vocês dividiam? Como é que vocês dividiam os bifes? Egoísmo. Qual é o antídoto que nós podemos usar contra o egoísmo? Aqui que eu queria dizer, né? Depois eu vou para 1 Coríntios. Empatia. Nós nascemos com um gene egoísta. Mas nós podemos, a empatia não é algo com o qual você nasce, é algo aprendido. 1 Coríntios, se você pode fazer isso através da vida de Jesus. Se Cristo, as decisões da nossa vida vão nos construindo a cada minuto, a cada decisão. Quando Ele, Jesus ressuscitado, Ele morreu, Ele virou show. Mas Ele ressuscitou, e esse Jesus ressuscitado vai fazer com que nós comecemos a tomar atitude, nos colocando no lugar do outro. O bispo anglicano pregou no Casamento Real sobre amor. Amor. Linda. Se vocês puderem, entra no YouTube, pega em inglês, legendado, 12 minutos de pregação sobre o amor. O amor supera tudo. O amor é que deve guiar as suas decisões. Agora, uma pessoa, amiga minha, postou no Instagram sobre amor, postou a pregação do bispo. Vocês não vão acreditar os comentários. Eu não entendo. Como é que um crente não entende que o amor é que move a nossa vida? É o amor. É o amor pelas pessoas. Eu não vou sair na rua me gloriando e batendo palma porque alguém está sendo punido. O que quer que tenha feito? Eu, Silvia Jerusa, não sou da opinião que bandido bom é bandido morto. Não, 1000 vezes não. Bandido bom é bandido recuperado. É bandido convertido. É bandido que tem lá nas cadeias do Brasil igrejas, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, Carismática, Católica, e muitos se convertem. Então, na minha cabeça de cristã, que sou gerada, que sou mobilizada pelo amor de Cristo que vive em mim, Paulo diz, e todos os cristãos devem ser assim, agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo aqui é pela fé em nosso Senhor. E se nós tomamos decisões baseadas no amor de Deus, que move os nossos corações, nós seremos empáticos. Eu tive empatia assim com aquele rapaz meio com um retardo mental que dizem que estava roubando a bicicleta e que tatuaram ladrão, sei lá como foi que colocaram. Eu tive empatia com aquele rapaz e eu fiquei muito chateada com essa tatuagem. Por quê? Nossos políticos roubam e ninguém tatua na testa deles ladrão, vagabundo. Todos têm que ter uma segunda chance de se recuperar. Todos precisam ser, todos e todas, alvo do nosso amor. O amor que vive em nós, porque onde o amor toca, ele cura. João 12, 24, 25 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida,
perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Nós somos curados do nosso egoísmo, do veneno do egoísmo, quando nós aprendemos a ser generosos, quando nós aprendemos a ser empáticos, quando nós deixamos que esse Jesus ressuscitado mova as nossas entranhas. A Bíblia Sagrada diz: Deus é amor. Então, eu não posso admitir que na cabeça de um cristão, do Deus amoroso e bom, possa sair da sua boca: bandido bom é bandido morto. Não posso admitir. Não posso admitir que nós não acreditemos que Deus dá uma segunda chance e que nós possamos dar uma segunda chance às pessoas egoístas, mas a gente também tem 1001 defeitinhos lá dentro do nosso coração. O amor é o elemento mais curador, é o bálsamo que nós passamos na ferida do nosso coração e na ferida do nosso próximo. É tocando em amor que nós vamos curar essa humanidade egoísta e perversa. Por último, um dos venenos que adoece a nossa alma é a vaidade. Que é o que eu falei, quando a gente morre, meu Deus, fica aquele túmulo feio, horroroso. Tem um cemitério mais bonitinhos. Mas mesmo assim, você vai virar, eu quero ser cremada, você vai virar cinza. Para que a gente se incomoda tanto? A vaidade é a irmã do narcisismo. Dizem que Narciso é um mito. Um menino muito bonito, não se apaixonava por ninguém. Aí um dia ele estava se olhando no lago, achou tão linda aquela pessoa ali, e ficou apaixonado. Todo dia ele ia na beira do lago. Um dia ele estava tão apaixonado por aquela pessoa que ele viu no lago, que era o rosto dele, que foi beijar, abraçar, morreu afogado. Narciso. Somos pequenos narcisos. Sabe aquela frase, penso, logo existe, de René Descartes? Eu penso, logo existo. Hoje se transformou em posto, logo existo. Aí as pessoas postam assim, ó. As mulheres, aparecendo tudo, de biquíni, a barriguinha. Narciso, olha como eu sou linda. E tem umas que são até feinhas, coitadas, mas se acham. Aparência. Narciso, entendeu? Quero mostrar meu tanquinho, quero mostrar quão bela eu sou, quero mostrar meus seios, quero mostrar meu... Entendeu? E aí vai. A gente só posta coisa bonita, já viram? A gente não posta nossas tristezas, a gente não posta a bagunça na nossa casa, a gente não posta a bagunça, e está certo, não poste mesmo não se exponha, a bagunça do nosso coração, a bagunça da nossa família, todo mundo muito feliz. Vaidade, a gente só posta que nós somos muito felizes. Todo mundo é feliz no Facebook, já notaram? Todo mundo é feliz. E a gente é sempre mais inteligente do que os outros. A gente é Vocês já notaram que ninguém lê o que você posta, sua opinião, nem em Facebook, nem em Instagram, nem em rede social, nem no Twitter, nem em grupo de WhatsApp. Você posta a sua opinião, a pessoa salta e dá outra opinião, ela não te responde. Aí você posta outra, aí a pessoa posta outra. E ninguém sabe ler mais texto, ninguém sabe interpretar texto. Narcisismo, eu quero que a minha opinião seja imposta. Eu quero que a minha opinião vença. O veneno da vaidade faz com que nós sejamos um simulacro, uma imitação. Qual é o antídoto? Humildade. Humus. Humildade vem da palavra humus, que vem da palavra terra. Gênesis 3:19 diz assim: porque você é pó e ao pó voltará. Eclesiastes capítulo número 1, versículos 2 a 4 diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não existe, eu vou ser meio dolorida aqui com vocês, mas é algo que eu não tolero falar, mas que existe. A morte, odeio falar de morte. Mas ela nos mostra as nossas verdades.
ela nos mostra as nossas idealizações, ela nos mostra aquilo que não era verdadeiro. Então, por que a gente não escolhe viver o verdadeiro agora, enquanto a gente está vivo, cheio de energia? Por que a gente escolhe ser verdadeiro só na hora da morte? Quando a gente adoece, quando a gente sabe que vai morrer em breve, aí a gente se expõe que, meu Deus, a minha vida foi um simulacro, a minha vida foi uma imitação, a minha vida foi uma aparência. Desculpa. Eclesiastes 12, versículos 1 e 2. Lembra-te qual é o antídoto para a nossa vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você virá dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E eu acho linda essa frase. Antes que se rompa o cordão de prata, que se quebre o copo de ouro, que se despedace o cântaro junto à fonte, se quebre a roda junto ao poço. Antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Qual é o antídoto para esse veneno que nos adoece, que nos torna egoístas, que nos torna não empáticos, que nos torna cruéis, que nos torna uma sociedade de aparência, que nos torna pessoas que gostam de ver shows, que gostam de ver outros bonitos, que gostam de ver bandido morto, que gostam de ver pessoas sofrendo na rua e que não faz absolutamente nada. Sou eu e depois eu de novo. Estava brincando com o Ricardo essa semana, ele é cearense, mas não sabe essa frase. Talvez algum cearense aqui saiba. Eu sou eu e Jicuri é o cão. Alguém sabe essa frase? Nunca ouviram? Então vamos aprender. Quer dizer o seguinte: eu sou eu e o resto que se dane. Eu sou eu e Jicuri é o cão. Não sei de onde vem essa frase, mas a gente dizia muito quando era pequenininha. Eu sou eu e Jicuri é o cão. É uma frase de desprezo para com o meu próximo. Quais são os 2 maiores mandamentos de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com as tuas emoções, com toda a tua alma. Ame a Deus. E aí Jesus disse: eu sei que se você amar a Deus, e Deus é amor, portanto, tudo que pode vir de você será amor. O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, ali os 2. E ame ao seu próximo, ao morador de rua, ame o bandido, ame o assaltante, ame a prostituta, ame o seu próximo. Depois vocês leem a parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? É qualquer um que necessite de nós, da mesma maneira que você se ama. Amém? Se você amar, todas as suas decisões serão baseadas no Cristo ressurreto que habita no seu coração. Você vai viver uma vida leve, você vai ser generoso, você vai ter aquela ocitocina que é o hormônio do amor. Toda vida que você fizer o bem, toda vida que você acolher o seu próximo, você vai se sentir leve, feliz, porque você está espalhando as boas novas de que Jesus transforma cada coração. E o seu coração está transformado pelo amor de Deus. Amém? Vamos ficar em pé?